Primeiro, as pessoas elogiavam enormemente, a ponto de eu ficar constrangido do meu currículo. Mas você é maravilhosa, que espetáculo, você já tem um título, tão novinha, não era tão novinha, né? Mas enfim, e já tem título de doutora, é a professora que a gente precisa. Mas todo o entusiasmo terminava na hora que eles me conheciam. Se eu sempre brinco, mas é sério, se eu ganhasse R$ 1 todas as vezes que eu tive que responder a seguinte pergunta: você é Antônia Quintão? Eu estava rica. Porque as pessoas, por alguma razão, não associavam o meu nome a uma mulher preta, né? Nossa, ficavam em choque quando você Ficavam em chegava. choque. Antônia Aparecida Quintão, é um prazer enorme pra gente ter você participando do CriaCast. A sua trajetória é inspiração para muitas pessoas que vêm da realidade como a minha, né? A juventude negra, periférica, favelada. Eu fico muito feliz quando eu leio o currículo, né, que você tem no campo do estudo, da pesquisa, dos lugares que você foi, porque eu venho desse território periférico, eu não tive a possibilidade ainda de cursar ensino superior, né, trabalhando muito cedo, todo aquele processo que a senhora acompanha bem, né, na história do nosso país, mas ao mesmo tempo dá muito orgulho de estar aqui assim, né, frente a frente com alguém que a gente olha, se vê, mas que bate continência literalmente pela referência nacional que é. Então, estou muito feliz com a sua presença aqui hoje e vai ser muito empolgante bater esse papo aqui contigo. Todas essas conquistas, elas não foram alcançadas apenas por um mérito pessoal, não é? Eu costumo dizer que as nossas conquistas, nós do povo negro, são sempre conquistas coletivas. Então, para eu estar hoje aqui, muita gente trabalhou. Muitas mulheres negras, não é? Pavimentaram o caminho, lutaram, em condições muito mais adversas do que essa que nós encontramos hoje. Então, eu sempre gosto de iniciar fazendo um agradecimento à minha ancestralidade, à minha mãe, à minha avó e a todas as mulheres negras que permitiram, não é? E que possibilitaram que eu chegasse aqui. Eu nasci aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, mas toda a minha família é de Minas Gerais. Legal. Então, os meus pais se casaram na época em que São Paulo passava pelo processo de industrialização, e então recém-casados vieram para cá e aqui formaram família, né? Então, eu sou do bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, de uma família de 7 irmãos. Nossa, E incrível. meu pai, operário metalúrgico, né? O fato dele ser operário metalúrgico também, digamos que ajudou a construir quem eu sou, porque ele era do sindicato, naquele período de efervescência dos anos 80, coincidiu com o período que eu entrei na universidade. Então, essa aproximação da universidade com a atividade sindicalista do meu pai também me ajudou a abrir assim para todas essas questões sociais que marcam a minha trajetória, não apenas acadêmica, mas também a minha trajetória pessoal. Mas é importante dizer que um dos momentos assim mais inesquecíveis da minha vida foi o encontro com Paulo Freire. Nossa, E eu até encontrei com Paulo arrepiei aqui. Freire numa situação assim que eu pensei, gente, foi uma grande lição de vida, porque eu estava fazendo as minhas disciplinas lá na história, e na época era assim, você fazia bacharelado, licenciatura era uma opção. E eu, quando entrei, sempre entendi que eu ia dar aula, né? Sempre quis dar aula. Então, estava fazendo as minhas disciplinas na licenciatura, lá na Universidade de São Paulo, e licenciatura você tinha pessoas de vários departamentos. E uma das nossas colegas, ela fazia um curso na USP e também fazia um curso na PUC de São Paulo. E quando chegou o momento de fazer o trabalho, a nossa disciplina era didática, ela falou: olha, eu conheço a Madalena. A Madalena, ela é filha do Paulo Freire, Nossa. porque o trabalho era para fazer a apresentação, não é, da proposta metodológica de um educador. Paulo Freire estava acabando de chegar do exílio naquele Nossa, momento. olha isso. E eu pensei,
seria bom, porque anteriormente, ainda com 16 anos, antes de fazer faculdade, houve aqui no Brasil um grande projeto para enfrentar o analfabetismo. Então, toda a sociedade se mobilizou, as pessoas que quiseram, puderam se inscrever, tinha que ter ensino médio, eu tinha, e aí a gente passou por uma formação sobre o método Paulo Freire. E eu me lembro que na época eu li muito sobre Paulo Freire, fiz muitas pesquisas. Então, quando chegou lá na graduação, na licenciatura, a possibilidade de escrever sobre Paulo Freire, pesquisar, eu falei, é esse mesmo, né? Falava com minhas colegas, eu já tenho bastante material, vai ser ótimo. E aí Incrível. apareceu essa possibilidade. E, para minha surpresa, conseguimos agendar. Agora, o que me Nossa. deixou surpresa foi o fato de que nós éramos simplesmente 4 estudantes de um curso de licenciatura, não é? E ele arranjou um horário para nos. Coisa incrível, né? Não é incrível? Diz muito da pessoa. Fala tudo da pessoa, Pois né? é. É como a gente costuma dizer, é nesses momentos que a gente percebe a grandeza da pessoa, né? Éramos 4 estudantes, eu me lembro que a gente ia se encontrar na PUC, houve ali um problema de agenda, e nós fomos parar no apartamento dele, né? Nossa, Eu gente. não esqueço, ele estava ali numa cadeira de balanço, um pé sobre a cadeira, outro pé no chão, tomando ali num caneco, acho que devia ser café com leite, era tarde. Estava ali o filho dele, a esposa, não é? Mas assim, ele nos recebeu na casa dele. Que E quem incrível. nós éramos? Estudantes, 4 estudantes de graduação. Eu falo isso, Raul, porque eu tenho colegas hoje que falam assim: ai, Antônio, eu ando com a agenda tão cheia. Quando as pessoas falam, olha, eu preciso falar com você, sabe o que eu faço? Eu entro logo no Lattes. Se for doutora, assim, eu atendo. Se não for, eu Nossa. não tenho tempo. Tem E eu isso, é? fico, tem. E aí eu fico pensando, ouvindo e pensando. Eu falei, nossa, gente, Não aprendeu? Aprendeu não tudo errado. aprendeu, não é? Eu pensei, é difícil a gente ouvir isso, né? Nossa. Depois de você ter a possibilidade de conversar com Paulo Freire. Foi uma conversa fantástica, não é? Nossa, eu Aqueles imagino. momentos. Queria ter Nós estado lá. gravamos, mas aí acontece que a professora pediu a fita. Aí, Na época não existia nada disso, celular, nada disso, aquelas fitas antigas, né? sim. E eu me lembro que ela pediu emprestado, depois ela se afastou por problema de saúde, infelizmente depois faleceu, e aí a gente acabou perdendo Se essa perdeu um gravação. material Um histórico por material, aí. nossa, isso Se seria alguém uma encontrar, enorme gente, relíquia, né? procure. Mas para dizer que ele foi tão Maravilhoso. generoso, e o que mais me chamou a atenção é que ele nos cumprimentou, sabe por quê? Porque nós estávamos ali nos preparando para ser professoras. Uhum. E Olha que ele maravilhoso. falava, né? E estava um pouco melancólico, foram coisas assim que eu consegui guardar muito comigo, né? Falando Uhum. do quanto que foi difícil viver longe do Brasil. Ele falou assim, algumas vezes a gente não é, tem a referência dos exilados, mas não tem a dimensão, não tem nada mais triste do que você ser impedido de viver na sua própria terra, entre os seus, na sua própria cultura, né? E deixou uma mensagem para a gente, para mim e para as minhas colegas, né? Ele disse: olha, o trabalho do professor não é um trabalho fácil, mas eu peço que vocês não desanimem e que vocês sejam pacientemente impacientes Nossa, diante das injustiças, não é? Diante sempre das. sábio, né? Sempre sabe, ele costumava fazer. Isso virou uma espécie de mantra, assim, para mim, né? Porque depois que eu fiz a minha primeira graduação, eu fiz uma segunda graduação e trabalhei durante muitos anos na área de formação de professores, muito inspirada por Paulo Freire, né? E Incrível. sempre nessa perspectiva, né? De ver o educando como alguém com quem você vai trocar, né? E essa relação respeitosa que tem que pautar, não é, o processo educacional. E, e eu me lembro que algumas vezes as alunas, né, no curso de pedagogia, professora, a gente fala que faz pedagogia, o pessoal faz piada, não é? Eu falei, olha, eu sempre dizia, esse resgate tem que começar por nós mesmas, né? Se o pessoal pergunta para você que curso você faz e você fica constrangida, envergonhada, fala baixo, Sim. não vai funcionar. Quando perguntar, você fala, eu estou estudando pedagogia É isso, e quero cabeça lá em ser cima. professora. É E isso. desde então, eu gosto muito que as pessoas me chamem de professor Antônio, Muito bom, não é? maravilhoso. E tem gente que fala, não precisa de me chamar de professora. Eu penso, eu gosto. Na minha geração, eu acho que uma das
formações que eu tive na vida, na rua, nos becos e vielas da favela, foi através de Racionais MCs, né? Mano Brown. E aí a senhora falou de fita, né? E eu lembro um pouquinho, né? Dessa virada da fita pro CD. E a gente, tipo, era um grupo de moleques muito pobres, né? E a mãe de um de nós tinha um toca-fita, um toca-discozinho daquela época. E eu lembro que a gente conseguiu um CD do Racionais, né? E aí era uma época ali, 2007, 2008, que tava chegando na favela aquela Junkbox. Você botava, tipo, hoje R$ 1 e ouvia 3 músicas, né? Que normalmente era um funk, um rap e uma música evangélica. Aquela loucura da favela do passado. E aí, quando tocava Racionais, os moleques mais velhos cantavam aquela coisa, né? E a gente novinho, querendo sempre se enturmar com os mais velhos. Falou, pô, Racionais é o caminho. E aí eu lembro muito que a gente conseguiu esse CD ou essa fita e a gente ficava ouvindo alucinadamente Racionais e tentando escrever as letras com palavras que às vezes a gente nem sabia o significado, se existia ou se estava escrevendo do modo certo, mas tipo a gente ficava ali escrevendo 10 minutos de música para quando tocasse a música lá fora a gente ia saber. E aí depois de alguns anos, né, eu refleti o quanto Racionais, o hip hop, essa cultura, né, fez parte da minha alfabetização, da minha consciência crítica sobre o meu lugar, desde esses processos. E depois de um tempo eu pude, né, encontrar também o Mano Brown, trocar uma ideia Que na ponte feita ali maravilha. pela Eliane Dias, né? Então eu fiquei muito feliz e emocionado te ouvindo falar de Paulo Freire, porque é isso, né? É muito legal quando a gente tem a chance de encontrar pessoas que são referências e quando você encontra, você se surpreender novamente Exatamente. como a pessoa é, independente da câmera, da fama que tá ali É. se apontando, né?